Capítulo 2. O terço. À tardinha, antes que o arrebol se esmaecesse nas sombras da noite, os noventinos começaram a chegar. Tia Exaltina, responsável pela reza, irmã de Dona Angélica, foi a primeira a dar o ar da graça. Trouxe consigo um exemplar bíblico já bastante desgastado pela fé fervorosa daquela alma bondosa, um rosário, um maço de velas, uma bolsinha de couro e um livro com capa preta que continha todos os tipos de orações do repertório cristão, inclusive o itinerário de novenas domiciliares. Tão generosa criatura fora esmerilada ainda mais com os tempos bonançosos que hoje abasteciam a farta mesa de sua família, distintos daqueles no sertão nordestino, quando muitas vezes comeram as espinhentas palmas embebidas no ralo caldo de feijão de corda. Aqueles fragueiros dias, que lhe vergastaram o íntimo, podiam ser vistos no cansado corpo, na lentidão com que arrastava a perna à coxa, nada que o brilho fagueiro dos volumosos olhos pretos e a solicitude não pudessem desvencilhar. Beijos, mais beijos, e outros beijos. Lambuzava assim os parentes já acostumados com o ritual de apresentação e despedidas. Veio acompanhada do esposo, dos filhos, meia dúzia de profícuas sementes. Entre eles destacava-se como os lírios que matizam os campos empestados pelos espinheiros, a linda Isabel, a filha mais nova, que era toda simpatia, encanto e meiguice. Sua feição divergia dos irmãos. Estes apresentavam-se cabeçudos, narigudos, com as cabeleiras amareladas em contraste com a pele vermelha e sardenta, mas pareciam aqueles silvícolas do Mato Grosso que estes robustos e bem desenhados sertanejos. Ela, Isabel, poderia ser confundida facilmente a uma cortesã, com o donaire que se via depender de seu talhe belo e altivo. Mas não pense que tanta pompa pudesse lhe pintar o âmago com o negro da soberba, muito ao contrário, achava-se na condição de humilde, simples menina da roça, tão rude quanto aos irmãos, tão caipira e cabocla quanto o choro da viola ao desmaiar maviosas melodias nas tardes de domingo. Tia Exaltina, à frente da turba, acudiu de abancar a todos nos roliços assentos, enfileirados sob a enorme varanda coberta pelos ramos do maracujá. Aí, sob um giral improvisado se via uma imagem de Nossa Senhora, capim santo, velas, lamparinas e um crucifixo. Com esmero e diligência, Dona Angélica e Aparecida prepararam um humilde altar. Seu Malaquias não tardou. Trouxe a cachorra Balofa, presa a uma sebente débil corda, embora o animal não esboçasse qualquer sinal de perigo, certamente, por egoísmo e medo de perder a única companheira que lhe compreendia os acessos de epilepsia. Prendeu-a de imediato no tronco de um caramboleira, já chegando-se dela, o velho Maru, com os ossos saindo-lhe pelas ancas, todo pomposo no andar cambaleante. Seu eu deixar solta, vá embora, justificou seu Malaquias que conversava com seu João junto ao pote d'água, bebericando com a amassada caneca de alumínio a fresca e límpida água extraída do poço. Amontoaram-se todos nos bancos e troncos cilíndricos que a essa hora já eram poucos para tantos fiéis. Os mais jovens ficaram de pé, encostados na parede barrenta do casebre ou nos troncos das árvores mais próximas. Dona Fátima, vizinha do torrão ao lado, abanava sua camada paquidérmica com uma tampa de lata de óleo. Seus suspiros agonizantes eram seguidos por murmurinhos e praguejamentos, que os lançava sem escrúpulos a todas as direções. Essa maldita ilha! Não chove nunca! Senta pra lá, menino! Mãe! Mãe! Nhô Preto chegou, gritou Emílio correndo em direção ao velhinho, um senhor de idade, de cor negra luzidia. Vizinho prestativo, Nhô Preto, morava solitário nas terras que se apossaram indevidamente, mas que nunca foram reclamadas pelo legítimo dono, um comerciante da capital que jamais pisara os pés na ilha. Carregava em si não só o peso dos quase 70 anos, as vergas da escravidão, e a ferida causada pela morte de Sinhá Zefina, sua companheira, e dos dois únicos frutos que a vida severina lhe fez o favor de presentear, vergastavam-lhe a alma, momentos em que se podia ver as lágrimas banharem a face enrugada. Tantas foram as vezes que se deparou a esmo, sob a areia branca da praia em sonhos desvairados com a fiel companheira e os gêmeos que as águas turvas levaram. Era muito respeitado por sua sabedoria, paciência e bondade. Detinha um conhecimento de plantas e ervas medicinais inigualável. Rezas e benzeduras em quantidades indizíveis eram sua arte mais perfeita. As fazia de bom grado, sem pecúlio nenhum,
Fazia pelo simples amor de curar o anjinho do mal-olhado, do quebranto, de sanar aos jovenzinhos a espinhela caída, distrair dos adultos o medo, o cansaço, o olho gordo. Por seus préstimos e obséquios, não obstante as insistentes recusas, haviam de lhe dar bolos, cozidos, charque, pescado, frutas e até mesmo fumo de corda, com o qual passava horas debaixo do mangueiral, ao sabor das pitadas no antigo cachimbo de barro. Diziam que ele conversava com os mortos, mas nunca foi possível arrancar-lhe a afirmativa, coisa que impunha em alguns medo e respeito, mas que não era obstáculo para aquela alma gentil, muitas vezes solicitada a qualquer hora do dia ou da noite em socorro de algum enfermo. Sua pequenina cabana, um cercado de madeiras com as frestas cobertas pelo barro argiloso, mal aconchegava a rude cama, o fogão fumarento, as canecas feitas com as sobras de latas, uma ou outra panela e um banco de madeira, presente de seu João, obra de sua carpintaria, um mimo. Não haviam janelas, a porta estreita e baixa era a única entrada por onde poderia entrar o refresco das virações vespertinas. Nos fundos algumas frutíferas, onde os pássaros acharam de fazer ninhada. Os frutos nunca eram incomodados pelas peraltices das crianças que temiam aquela vizinhança, dizendo ser o preto, um bruxo e feiticeiro. Se conhecessem o bom homem, não diriam tal afronta, mas nada tem a queixar-se os pés de frutas que se mantinham ilesos longe daquelas ervas daninhas. A exceção, se fazia Emílio, que encontrará em O Preto um amigo carinhoso e cheio de histórias que o fazia emergir em fantásticas aventuras e devaneios. Emílio e Irene sempre o visitavam, com seus potes de doces, assados e hortaliças que Dona Angélica preparava especialmente para o eremita, que lhes retribuía o afago com os deliciosos favos de mel que buscava nas matas. Extraía-o da colmeia em meio ao enxame das perigosas abelhas sem ser molestados por nenhuma delas, como se as encantasse com os acordes que a voz rouca e abafada produzia, um zunido hipnótico, repetitivo e ignoto. Nananã. Teve assento garantido ao lado de Aparecida, que sorriu-se ao ver o ilustre pajem que lhe tomava as mãos. A bênção, vô! Aparecida era uma linda moça de olhos castanhos, a pele meio abacinada, os cabelos longos presos a um lenço, e uma postura que lhe dava ares de aristocracia. Tomava sempre a frente na organização das festas, ou de qualquer outro acontecimento, desarticulada, fervorosa em suas convicções, conseguia de todos os mais inóspitos desejos. Ao lado de O Preto, alegrou-se ainda mais ao ver entrar pelos fundos de casa o galante Ricardo, vindo em companhia do barrigudo Jeremias, seu pai, e da mãe, Dona Menina. Rapaz bonito, forte, alto, descendente longínquo de alemão, herança dos avós maternos, vivia na ilha a despeito dos pedidos do pai para estudar na capital. Gostava da lide com o zebu, das cavalgadas matutinas, dos banhos à tardinha na barranca do rio, das caçadas, dos passeios de barco, da pesca, dessas naturezas típicas dos caipiras. Não queria bastar-se com o ajuntado do pai, que comprará há 2 anos uma máquina de beneficiamento de grãos, e que vivia em viagens constantes até o povoamento. Uns dias lá, outros cá. Ouviu-se boatos de que tinham muito dinheiro no banco, fato agora comprovado com a compra de uma dezena de zebu que aportara semana passada. Queria, Ricardo, apenas viver seus sonhos de ouro, ora no lombo da cavalgadura, ora nos carinhosos braços de Aparecida. Chegavam a cada instante, mais e mais pessoas. Uns a cavalo, outros a pé, outros de carroça e até charretes foram vistas. A mais pomposa era a de seu natalino, que veio com a família numa charrete de cor branca, impecável, com as peças de metal todas brilhando, só não brilhavam mais que a crina da besta. O terço enfim começa. Tisaltina tomava a frente com sua voz grossa e rouca entre um pigarro e outro. Ave Maria cheia de graça. Cof, cof. O Senhor é convosco. Cof, cof. Bendito sois vós entre as mulheres. Passa cachorro. Bendito é o fruto de vosso ventre. Sai. Sai. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Cof. Rogai por nós. Sai daí, menino. Agora e na hora da nossa morte. Me passes rosquinhas. Amém. Mais uma bolinha no rosário e tudo recomeça com o Padre Nosso. Isabel fazia a conferência balançando com a cabeça para a mãe. Um olhar na bolinha, outro em Maurílio,
que debruçado na janela de casa observava a beleza rara da moça, enquanto em si ruminavam desejos, pensamentos lascivos e luxuriantes. Dona Caroline, senhora linda e tão perfumada quanto a dama da noite, abraçava seu esposo, o senhor Capistrano, homem de idade avançada, austero, detentor do melhor e maior rebanho zebuíno da ilha, de família abastada, mas que por motivos até ainda ignorados viera morar na ilha, comprando à vista 2 lotes vagos. Dona Caroline possuía os olhinhos meigos, os lábios finos, e a tez de quem nunca fora perturbada pelo flamejante calor do sol. Em casa sempre era acompanhada pela mucama que lhe fazia todos os afazeres domésticos. Gastava o dia com leituras, bordados, ou em confeccionar um ou outro doce, quando não saía para visitar os ilhéus com seu leque e bolsa, dizia, importados da Europa. Suas vestes azuis lhe caíam bem, em contraste com os ruivos cabelos longos. Respeitavam-lhe ainda os sertanejos, por não haver neles qualquer sinal de asco ou pejo em relação a esses estranhos relacionamentos, embora algumas vozes balbuciaram ser ela fruto de um fracassado cabaré e sua delicadeza não passava de desmentido pudor para escurecer a verdadeira chama que arde em seu âmago. Que fosse, dizia alguns, desde que agisse doravante como pessoa decente. Sempre que podia, fitava-se em Vicente, uma vez ou outra perturbando-lhe a mente com um discreto beijinho jogado ao vento que escapava ao olhar atento daquela gente que fitava a imagem da santa sobre a mesa. Pai nosso que estás no céu, prosseguiu a ladainha em meio às conversinhas paralelas e aos namoricos que esgueiravam-se entre os fiéis. Após o terço, o alvoroço tomou conta de todos, com a distribuição dos víveres. Rosquinhas, bolachas e bolos, acompanhados pelo suco de caju, eram retirados aos montes da mesa temporariamente ajeitada lá fora. A pamonha e o curau estavam ainda quentinhos e eram os mantimentos mais apreciados pelos mais velhos. Se espalharam pelo quintal com canecas de sucos e pedaços de bolo, formando aqui ou ali grupos isolados. Isabel aproximou-se de Maurílio. Te espero no paiol, disse ela. Tudo bem, suspirou baixinho o moçoilo, enquanto disfarçava um pretexto. Fingiu uns contorces na barriga. Pegou umas palhas de milho e saiu. Você é louca, já pensou se descobrem? Meu pai não vai aceitar, disse Maurílio a Isabel já no esconderijo. Eu sei, aproximando-lhe os lábios. Beijou-o freneticamente com força como o colibri que se deleita ao sabor da nectária flor do maracujá. Não muito distante dali, na penumbra de um limoeiro, Irene e Manuel abasteciam-se daquela troca salivar tão comum entre os enamorados. Irene, preciso lhe falar algo, falou suavemente Manuel, acariciando-lhe as madeixas. Diga ao homem, desembucha. Recebi o comunicado do exército. Em janeiro devo ir para a capital para prestar o serviço militar. O silêncio reinou por alguns instantes. Mas logo agora Manuel. E a guerra? Acho que não vou ser convocado, acrescentou. Não posso fugir a isso, entende? Entendo, soluçou Irene. Mas não fique triste, assim que terminar o alistamento eu volto na primeira chalana. Promete, Manuel? Prometo. Eu te amo. Irene. Com os olhos orvalhados em lágrimas, Irene retirou-se ao seu quarto. Choraria a noite toda. O pedido de namoro, o noivado. Agora tudo estava tão distante, como o hipotético anseio de agarrar as estrelas. Sozinha, chorou, acompanhada pela estridente cigarra que entoava cansativa barulheira e o velho gato seco que dormitava em seu leito, uma diminuta caixa de sapatos. No terreiro, Maru o cão, se esbaldava com as sobras que eram desperdiçadas. Bolos, pães, tudo era reciclado em abocanhadas esbaforidas. Zé Pedro e sua noiva Joana, filha do Dr. Oscar, trocavam juras de amor na sala. Iriam se casar no final do ano. Faziam planos com o sítio que herdariam de seu João que havia prometido aos nubentes caso se confirmasse o matrimônio. Há 7 anos esperavam pelo enlace e o casamento, tão anunciado, prometia ser um momento ímpar para a vida dos ilhéus. Relembravam ali juntinhos de mãos entrelaçadas os tempos de namoricos escondidos que já se vão ao longe. Maria era a mais bela entre as filhas de seu João e Dona Angélica. Sua pele morena era suave como o frescor dos pequeninos marmelos. Os cabelos longos e pretos escorriam-lhe pelo dorso.
O menor suspiro da brisa era o bastante para tremulá-los como a tênue folhagem do bambu. Os seios fartos e os lábios vermelhos carnudos davam-lhe um talhe típico de uma índia, daquelas mais formosas que orlam o majestoso Amazonas. Era o lírio único em meio às mais lindas rosas. Agora podemos encontrá-la junto a Inácio, um rapazote, pele amarelo sardento e olhos castanhos. Sobre a velha canoa, que os conduzia ao sabor do vento por entre os aguapés da cristalina lagoa, entreolhavam-se em momentos silenciosos. A lua desenhava suas silhuetas na água trêmula enquanto a nau epitalâmica deslizava calmamente. O coachar dos sapos entoava uma aprazível melodia, vez em quando interrompida pelos paturis que sobrevoavam a lagoa à procura de pernoite. No firmamento as estrelas em tons dourados reluziam no capim ribeirinho, matizando os aguapés, em tons dourados. Os juncos e as tabocas balançavam suave e calmos como se soprasse terra-ópera, ao som de clarinetes empunhados por majestosos querubins. Netuno os guardava de longe. Um toque nas mãos. Um beijo no rosto. E a felicidade por completa alumiava no coração de Maria. As horas caíam brutalmente e a cada segundo as imagens eram guardadas no peito para serem transformadas à noite em eterno enredo de sonho e fantasia. Deixaram os paturis. Outro beijo no rosto. Um pedaço de papel, uma mensagem. Te vejo na escola. Alheio a essa epidemia que provocara certo Cupido, encontramos Vicente. O mais quieto dos irmãos, tranquilo, sereno, espreitava a todos, de todos conhecia os segredos, conhecia os seus casos, um a um. Observar Irene e Manuel no paiol, Maria e Inácio na lagoa, Maurílio e Isabel do limoeiro e essas impressionantes cenas de idílio e romance, fermentavam em si uma turbulenta e questionável solidão. Sua única paixão, Rita, caçoava-lhe sempre que possível. O quê? O Vicente? Nem que ele fosse o dono do último roçado. Vicente aprisionara-se nesse túnel cavernoso que é a desilusão. Via-se só em meio a um turbilhão de pessoas, e só achava a felicidade, ainda que pouca e tardia, no trato com os animais ou com a lide dos dias, no mimo com as hortaliças. Pensava em ir para a capital, mesmo sem a aquiescência da mãe, ganhar dinheiro, refazer-lhe a sorte, e talvez quem sabe na volta, com os bolsos abastecidos de dinheiro, conseguisse o amor de Rita. Era cônscio das responsabilidades em saber tais segredos. Trocava-os por favores, ou utilizava-os como munição para conseguir notícias da amada, que ultimamente tem estado mais no povoado que na ilha. Alheios às progesteronas e testosteronas brincavam próximo ao embuzeiro, Lucas, filho de tia Exaltina, e Emílio. Mantinham presos a uma garrafa de vidro alguns pirilampos, mariposas, cigarrinhas, formigas, joaninhas. Um verdadeiro zoológico de insetos. Lá dentro aferroavam-se uns aos outros, esbaforidos, à procura da saída, agora fechada com palha de milho. Emílio doeu-se pelos animais. Vamos soltá-los. Veja a cigarra, parece morta. Lucas não concordava, mas teve o brinquedo arrancado das mãos com força por Emílio que providenciou em soltar os pequeninos. A cigarrinha está morta, exclamou. Vamos enterrar, rosnou Lucas escavando o chão com um galho de árvore. Cravaram uma cruz no pé de imbu, tentaram escrever cigarrinha, como não conseguiram ficou Chigara. Um monte de gravetos e folhas demarcavam o local onde agora jazia, em derradeira morada, o canouro inseto. Como demorassem, tia Exaltina berrou-os lá debaixo do maracujá. Lucas! Vamos embora. É tarde. A novena se completaria daqui a 8 dias em casa de tia Exaltina. Daqui até lá todos os dias haveriam rezas e benzeduras e raparigas e moçoiros se entregariam fielmente de corpo e alma ao acompanhamento das novenas, uma mescla de devoção e divertimento. Antes de todos se retirarem reuniu-se os cantadores em derredor de uma improvisada fogueira. À luz lânguida do fogaréu, entoaram melodias daquela gente, umas canções, ninadas pela viola, que falavam da vida rural com tanta singeleza, que o mais urbano e civilizado cidadão deixaria escapar com certeza uma lágrima, pois no interior de cada um existe a presença latente dessas paragens de onde vieram com certeza. Zé Pedro e Joana juntinhos acompanhavam baixinho uma toada que Vicente em dupla com Matias Peão cantarolavam. Apareceram os bancos,
Agora sentados, os remanescentes podiam diminuir a noite, ao som da viola. As duplas se revezavam em pares harmoniosos. Maurílio e seu natalino, Inácio e Isabel, Irene e Maria, pares de outras cantorias, afinados com a rústica violinha que seu natalino dedilhava com extrema elegância e sonoridade. Ajuntaram-se aos cantadores, Dona Angélica e seu João, que viam nesses momentos a verdadeira essência do existir humano. As cordas vibravam em sintonia com os diafragmas das duplas que exalavam virtuosas modas, uma falava da besta Luzia, outra, do cavalo preto, uma outra de um certo passarinho prisioneiro. Seu Capistrano e Dona Caroline, recentes moradores, encantaram-se com a cantiga que ululavam os violeiros. Mais tarde, Vicente modulou uma triste canção. Amedrontou os casais com a triste sorte de uma linda Teresa, e de um caboclo vítima da saudade que o aferroara. Muito tarde, com a lua se escondendo por detrás da verde mata, a cantoria teve cabo, e enfim o silêncio noturno envolveu mais uma vez toda a ilha.